Opa, eu sou o Gudok e no vídeo de hoje, galera, a gente vai criar um personagem inspirado na Moana, enquanto eu converso com vocês sobre a diferença de focar nas partes pequenas e focar no todo. Vai ser uma conversa muito interessante, tenho várias coisas que eu quero conversar com vocês sobre esse assunto. Então, se você gosta de arte e ainda não deixou seu joinha aqui embaixo, já deixa, porque isso me ajuda demais. E se você caiu de paraquedas e não conhecia o canal antes, se inscreve para você poder receber mais vídeos de artes como esse que você vai assistir hoje. Agora sim, vamos lá pro Photoshop. E bom, pessoal, tamo aqui no Photoshop para fazer o nosso personagem de hoje, e esse foi um personagem que eu fiquei muito orgulhoso, sabe? Eu gostei bastante de como o personagem ficou no final, e não só de como o personagem ficou, mas também com relação ao seu cenário, que ficou muito show. E uma coisa que eu fiquei pensando demais quando eu tava fazendo esse personagem é justamente sobre um desses assuntos que eu conversei lá na intro com vocês, sobre a diferença de focar no pouco e de focar no todo. Antigamente, quando eu tava começando a aprender arte, estudando bastante coisas de outros artistas, uma coisa que eu sempre ouvia repetidamente de diversos artistas diferentes era para começar olhando o todo. Tanto que vários dos exercícios que eu fazia envolvia desenhar o todo. Não desenhar os detalhes, mas desenhar a composição, desenhar a maior coisa que você pudesse, meio que para você resolver a cena rapidinho, numa versão de pouca fidelidade, para depois começar a colocar os detalhes. E ultimamente no canal, para você aí que tá acompanhando todos os vídeos, tá vendo que eu tô falando bastante sobre focar no pouco ao invés de focar no todo. Focar no detalhe, começar com coisas pequenas e a partir disso ir crescendo. Bom, nesse vídeo eu fiz meio que o oposto. Eu comecei fazendo toda a estrutura do personagem para depois começar a adicionar detalhes nele. E eu acho muito impressionante como que cada coisa tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Não existe meio que a estratégia infalível. Eu já tentei fazer vários estilos de pintura, vários estilos de desenho, começar de cima, começar de baixo, começar invertido, sabe? Eu já tentei tantas maneiras diferentes para produzir arte, e eu acho muito engraçado como que todas elas têm pontos que são muito sólidos, que são muito fortes, mas também tem seus malefícios que vêm consigo. Essa arte, por exemplo, foi uma que me elucidou bastante sobre isso. Ao invés de eu começar com o pequeno, eu comecei com o grande. Comecei já vendo como que seria o personagem como um todo, resolvendo todo o seu design primeiro, que é algo extremamente importante na minha opinião quando se trata de criação de personagem, né? Essa ilustração nada mais é do que o showcase de um personagem. Eu tô criando esse personagem, eu estou mostrando ele pra vocês. E pra isso ficar legal, o personagem ele tem que estar legal. Então eu gosto de resolver essas partes maiores primeiro, para depois começar a colocar os detalhes. Mas é muito engraçado isso, porque quando eu tô resolvendo todas as partes, resolvendo o corpo, resolvendo as cores, eu acabo deixando de lado um pouco dos detalhes. Então, por exemplo, o rosto, eu fui perceber que eu só fui notar ele, eu só fui dar uma atenção pro rosto lá pro final, porque isso não era um ponto principal da peça. Na verdade, eu não tava nem ligando pro rosto, eu só queria fazer com que o todo ficasse muito bacana. E essa foi uma das maiores reflexões que eu tive nessa arte de hoje, como que cada coisa tem seus pontos positivos e pontos negativos. Nos próximos dias eu quero explorar um híbrido dos dois, pegar a melhor parte de um e a melhor parte do outro, porque, por exemplo, como eu já disse, eu não consegui focar muito no rosto, porque eu tava focando no todo. Enquanto se eu tivesse fazendo uma pintura mais detalhista, uma pintura onde eu começasse nos pouquinhos, eu provavelmente daria uma ênfase muito grande nesse rosto, e o rosto ficaria
bem bacana, bem desenhado, com os detalhes muito bem evidenciados. E nos próximos desenhos eu provavelmente vou dar uma olhada um pouco mais nisso. Eu tô querendo trazer meio que um híbrido dos dois para ver se funciona. Então, por exemplo, já que eu tô gostando bastante de criar personagens aqui no canal e trazer para vocês, eu vou tentar fazer uma versão de baixa fidelidade, focando no todo mesmo, tentando resolver o design, e depois eu pretendo trazer algo focado mais no rosto, algo mais detalhista, na hora de fazer mesmo a pintura, sabe? Na hora de focar na arte de uma forma como um todo, porque talvez isso resolva essas duas partes, mas eu também não sei, eu só tô realmente supondo essas coisas, porque eu fiquei matutando bastante isso. É muito engraçado como que não existe mesmo um plano, não existe algo perfeito, uma estratégia infalível. Muita gente gosta de dizer isso, né? Faz desse jeito que vai dar tudo certo, a melhor estratégia é essa e tudo mais, mas no final das contas não, vai muito de gosto, vai muito de dia, de estilo. Tem gente que gosta de fazer só de um jeitinho, né, começando com um todo ou começando por poucas partes. Não existe muito uma regra de como fazer boas artes ou de como viver a vida mesmo, né? Isso daí não é um assunto que fica somente na arte. Eu diria que vale para todas as coisas. A estratégia que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra, e não só isso, mesmo essa estratégia que funciona muito bem para uma pessoa também tem seus pontos fracos. É importante aprender, é importante saber, mas na hora de fazer vai muito de pessoa para pessoa. Mas por mais que hoje em dia eu esteja nessa fase de focar nos detalhes, começar com pequeno, fazer essa arte e algumas outras de dias passados também que eu foquei mais no todo antes de fazer os detalhes, porque eu tô muito acostumado a já começar fazendo todo, tem me mostrado muitas coisas valiosas, me ensinado bastante. Começar pelo todo, começar fazendo os shapes primeiro, vendo se as cores estão funcionando, é de grande valor. E isso foi fundamental para essa arte ficar bacana. Eu gostei muito de como que ficou o resultado dessa arte. Esse personagem ele ficou muito legal. Eu me diverti bastante e mesmo agora, depois que eu terminei olhando de volta para ver como que ele ficou, eu continuo gostando. E isso para mim é um sinal de que foi uma arte bem sucedida. Quando eu olho, depois que eu já finalizei, quando passou um tempinho já, eu já tô com a cabeça fresca, pronto para fazer uma próxima arte, e eu olho e eu gosto daquilo que eu fiz. Inclusive isso daí é uma das partes mais legais de fazer arte, é você poder olhar para uma criação que você fez e poder desfrutar dela, poder curtir o que você fez, realmente ficar contente com aquilo que você criou. É um sentimento tão único esse de você poder olhar para aquilo que você fez e poder simplesmente apreciar o tempo que você gastou ali desenhando, curtindo o processo, que eu não trocaria isso por nada, sabe? Nem todo dia a gente consegue, né, fazer algo que a gente gosta. Inclusive tem alguns desenhos aqui no canal que eu não gosto e eu sou muito transparente com vocês quando eu não gosto ou quando eu gosto também de um desenho que eu fiz. E esse foi um daqueles que eu gostei. Eu virei depois que eu terminei e eu falei, caramba, que personagem legal. Inclusive no futuro ele pode até voltar, né? Em alguma outra ilustração mais finalizada, uma splash art, quem sabe, né? Esses não são os planos mais atuais, na verdade eu quero poder criar vários personagens diferentes. Eu realmente tô nessa vibe de criar personagens, mas quem sabe no futuro ele não volta pra dar um wayzinho pra gente. E o resultado final desse nosso personagem de hoje ficou assim. E bom, pessoal, esse foi o nosso personagem inspirado nessa cultura da Polinésia, se eu não me engano. Espero que você tenha gostado de como que ele ficou. Se você gostou, já deixa seu joinha aqui embaixo e não se esquece de me seguir nas redes sociais, porque quem me segue vê em primeira mão todos esses personagens e ilustrações que eu tô fazendo. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, clica nesse outro vídeo que tá aparecendo na tela e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!